Nada como ser um redimido, nada como ser filho de Deus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. A gente está aqui na igreja, tá, para gravar a mensagem da palavra do Senhor para este culto de hoje, esse culto de oração, onde nós nos reunimos para servir ao Senhor, para adorar a Deus. Nós queremos começar servindo ao Senhor com as músicas, com os cânticos. Eu chamar aqui os irmãos da música, que são responsáveis por esta área, tá? E vamos adorar a Deus, cantar com alegria, nosso Senhor, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para louvar a Deus com cânticos. Vamos louvar a Deus com o cântico, com o hino 9 do canto cristão, Santo, Santo, Santo. 3, 4. Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triunfo, és o só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? É força e proteção, Ele é a fonte de
libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Vamos louvar a Deus com mais um cântico, O Teu Amor. O teu amor se estende além do céu, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar. Mas vens comigo estar, o teu amor me enche o coração. Encontro paz à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei. O teu amor se estende além do céu, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar. Mas vens comigo estar, o teu amor me enche o coração. Encontro paz à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei. Pastor. Agradecemos os irmãos pela graça deles, de estar servindo ao Senhor, de poder estar cantando esses cânticos espirituais. E agora a gente vai ter o nosso estudo da Palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos há algumas semanas, estudando o texto de 2 Coríntios. Nós vamos continuar estudando o capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 14. Então, se você está sem sua Bíblia, você pode pegá-la para você estar acompanhando, né, o texto da Palavra do Senhor. No dia 27 de novembro de 1983, a Avianca
voo 011, a caminho de Paris para Bogotá, via Madrid, aproximou-se do aeroporto de Madrid, em Barajas. O tempo estava bom e não houve problemas mecânicos com o avião. A tripulação era uma tripulação experiente. O piloto tinha mais de 20.000 horas de voo e tinha feito esta mesma abordagem, essa mesma viagem, mais de 25 vezes antes, dessa viagem que ele tinha feito agora. No entanto, irmãos, o jato, o avião em que ele estava pilotando, chocou-se com uma série de colinas que estavam bem próximas e o piloto não conseguiu perceber isso. O avião, ele quebrou em pedaços e foi parar de cabeça para baixo, se dividiu, irmãos. Tragicamente, 181 das 192 pessoas que estavam a bordo do avião, eles perderam a vida. Os investigadores, eles determinaram que uma série de erros da tripulação causou o acidente. De forma surpreendente, o erro final e o erro fatal veio quando o piloto ele ignorou a voz do computador do avião, dizendo para que ele puxasse para cima. A voz do computador disse o seguinte para ele, alertou ele de forma rápida: puxe para cima, puxe para cima. O gravador, ele teve uma resposta estranha para o aviso que ele estava dando ali. A resposta que ele recebeu foi: cale a boca, gringo. E o dispositivo do avião foi desligado. No dia seguinte, o piloto estava morto com o resto das vítimas que estavam no avião. Essa história aqui, irmãos, é uma história trágica, mas é uma história que ilustra de forma convincente como as pessoas muitas vezes elas ignoram a verdade da direção de sua vida e a mensagem das suas consciências, as mensagens e sinais de alerta que a sua consciência transmite para a pessoa. A consciência humana, a consciência do homem, ela é um sistema de alerta. É um sistema de alerta colocado por Deus na própria estrutura da alma humana. Como uma dor física que alerta para os danos do corpo, a consciência ela vai alertar para os danos da alma. Ela reage à proximidade do pecado, advertindo a nossa alma. Puxe, antes que sofra as terríveis consequências do pecado. A nossa consciência é assim, ela nos alerta para que nós fiquemos atentos antes que as terríveis consequências do pecado nos atinjam. O problema é que a cultura de hoje, de forma agressiva e de forma sistemática, ela tenta silenciar a consciência. As pessoas foram ensinadas a ignorar todo e qualquer sentimento de culpa que a sua consciência produz. As pessoas, elas veem, a consciência como algo prejudicial à nossa autoestima. Eles acreditam que seus problemas não decorrem de seu pecado, mas de fatores externos e alheios à nossa vontade. Pecado e culpa são vistos hoje como problemas psicológicos e não problemas morais e espirituais. Assim, as pessoas imaginam que o seu sentimento de culpa não são ataques errados e prejudicam a autoestima. Mas a voz da consciência, ela não pode ser rejeitada com segurança por aqueles que tentar fazer isso vão enfrentar a ruína espiritual. Aqueles que tentam calar a voz da sua consciência, a voz do sinal de alerta que a sua consciência tem feito para um caminho que a pessoa está trilhando, se ela fizer isso, ela terá que enfrentar a ruína espiritual.
Antes da gente entrar no nosso texto, irmãos, para estudar, vamos ler 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19 diz: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio da fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele vai falar de dois líderes lá da igreja, dois homens que estavam na igreja, Himeneu e Alexandre, os quais foram disciplinados e foram entregues a Satanás, expulsos da igreja, para que eles não aprendessem a continuassem falando mais blasfêmia, mentira contra Deus, principalmente contra a ressurreição. Esses dois líderes, esses dois homens da igreja, eles chegaram a falar mentiras, falar coisas erradas aqui, porque eles negaram a boa consciência. Como o versículo 19 vai dizer, alguns eles rejeitaram e fizeram naufrágio na fé. Eles estavam caminhando bem, mas a voz da consciência deles estava alertando para aquilo que estava errado, mas eles passaram por cima da voz da consciência como um sinal de alerta, e eles não tiveram uma boa consciência, por isso eles naufragaram na fé, como o texto diz aqui. É muito arriscado a gente não ouvir os sinais de alerta de uma consciência, da nossa consciência, porque o texto diz aqui, irmãos, que alguns fazendo isso, eles vão naufragar na fé, quando ele não tem uma consciência boa, quando ele não tem uma consciência limpa. Ainda também em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 2, nós lemos o seguinte: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Você percebe que esse texto está falando que alguns homens que eram hipócritas, estavam vivendo de forma hipócrita, de forma mentirosa, eles estavam com a sua consciência cauterizada. Consciência cauterizada é uma consciência que tem os sinais de alerta de um caminho errado, de um perigo, mas passa por cima daquilo ali. O que era errado não se torna mais errado e a pessoa acaba passando por cima da voz da consciência dela. Então a voz da consciência ela não pode ser rejeitada com segurança. Aqueles que tentam fazer isso, eles vão ter que enfrentar a ruína espiritual, como nós vimos nesses dois textos da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta de 2 aos Coríntios para se defender dos ataques dos falsos apóstolos. Esses falsos apóstolos, esses enganadores, eles estavam procurando desacreditar o apóstolo Paulo. Estavam procurando minar a sua autoridade e substituir a verdade de Deus pelas mentiras satânicas, mentira dos falsos mestres. Eles atacaram a sua integridade, eles falsamente acusou o apóstolo Paulo de não ser honesto e sincero nas suas negociações com os coríntios. Os falsos apóstolos, eles retrataram Paulo também como um manipulador. Estavam dizendo que ele era uma pessoa que manipulava os irmãos da igreja, que ele planejava defraudar aqueles irmãos para promover a agenda pessoal dele. De acordo com os falsos apóstolos, os falsos irmãos que estavam na igreja, os motivos de Paulo eram motivos corruptos. Suas palavras não eram palavras confiáveis e suas ações eram ações tortas, ações erradas. Em sua defesa, Paulo, ele não chamou os amigos para verificar a sua integridade espiritual. Em vez disso, ele apelou para o mais alto tribunal humano, a sua própria consciência. O apóstolo Paulo, neste momento dessas acusações daqueles falsos apóstolos, daqueles irmãos da igreja, ele vai apelar para a própria consciência dele. Ao provar a sua integridade,
A consciência limpa de Paulo era uma fonte de paz, conforto e alegria para ele. Outros poderiam até acusá-lo falsamente de pecados hediondos, mas a consciência de Paulo não o acusou, ela o protegeu da falsa culpa. Por isso nós podemos aprender, desse texto que nós vamos ler, que uma consciência limpa diante de Deus é encorajadora para suportar todo tipo de acusações. Uma consciência limpa diante de Deus é encorajadora para suportar todo tipo de acusações. Vamos ler o versículo 12 ao versículo 14 do capítulo 1 de 2 Coríntios, que diz assim: Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até o fim a reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tua graça e por tua palavra. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê uma boa consciência limpa, ó Deus, íntegra diante do Senhor, para que o Senhor receba toda a glória e todo o louvor. Olha o coração de cada um, ó Deus, que tem ouvido isto, essa palavra, ó Pai, que o Senhor nos transforme para a glória do teu nome, Pai. Se nós oramos gratos, no nome de Jesus, o teu Filho, a quem amamos. Amém, Senhor. Uma consciência limpa diante de Deus é encorajadora para suportar todo tipo de acusações. Quais acusações nós podemos suportar quando nós temos uma consciência limpa diante de Deus? A primeira acusação que nós podemos suportar é que nós podemos suportar a falsa acusação de que estamos sofrendo por causa de pecado pessoal na nossa vida. A primeira falsa acusação, irmãos, que estavam fazendo contra o apóstolo Paulo, era que o sofrimento que estava acontecendo com o apóstolo Paulo tinha sido por causa do seu pecado, porque ele estava vivendo uma vida de pecado. Mas a consciência de Paulo foi acima de qualquer suspeita. A consciência de Paulo afirmou que a sua conduta foi uma conduta com simplicidade, sinceridade e santidade diante de Deus. Versículo 12 diz o seguinte: porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus. Você percebe aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo está mostrando para aqueles irmãos que a vida dele foi uma vida acima de qualquer suspeita. As alegações dos falsos apóstolos não eram nada mais do que calúnias, do que mentira contra o servo de Deus. E a consciência dele testemunhou isso. Simplicidade aqui, que também pode ser santidade, é uma das palavras que vai descrever pureza moral de motivos, irmãos. Então a simplicidade e a santidade de Paulo foi confirmada na própria mente de Paulo. E ela contrasta fortemente com a imoralidade, com a corrupção que ele estava sendo acusado injustamente por aqueles falsos apóstolos. Não somente ele tinha uma vida de simplicidade e santidade, mas também de sinceridade no meio daqueles irmãos. Como o versículo fala, sinceridade aqui, dentro desse versículo, retrata algo que é realizado à luz do sol, sobre uma inspeção. Nos dias do apóstolo Paulo, ceramistas, que eram ceramistas desonestos, eles vendiam panelas. Mas, pelo fato deles serem desonestos, eles vendiam algumas panelas que tinham algumas fissuras, algumas rachaduras. Mas o que aqueles homens faziam? Eles passavam cera naquela panela antes de vender aquela panela para outras pessoas. Só que alguns compradores
que eram pessoas, tá certo? Que eram pessoas inteligentes ali, eles queriam assegurar de que eles não estavam comprando um material de péssima qualidade. Então o que eles faziam? Eles pegavam aquela panela e colocavam aquela panela junto à luz do sol do dia para ver que se quando brilhasse a luz naquela panela houvesse alguma rachadura terrível de forma visível para que eles não comprassem aquela panela. A ideia aqui que Paulo está querendo transmitir, irmãos, para nós nesse versículo é que a vida dele não tinha rachaduras, a vida dele não tinha fissuras, não tinha brechas. A sinceridade e a santidade dele, ela fluía de uma santidade de pureza de vida dele mesmo, irmãos. Paulo ele era um homem sincero, ele era um homem de integridade. Sua vida poderia ser levantada, poderia ser cavada ali, e não havia coisa escondida na vida dele para aqueles irmãos da igreja. Para que ninguém pense que ele tinha alcançado essa simplicidade, essa sinceridade, essa santidade, essa vida piedosa pelos seus próprios esforços, irmãos. O apóstolo Paulo acrescenta nesse versículo 12 aqui que essa simplicidade e sinceridade ela não vem por sabedoria humana, sabedoria carnal, mas ela veio pela graça de Deus, como veio o versículo diz, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Então nós observamos aqui, irmãos, que Paulo está falando da graça do Senhor. A graça de Deus, a vida de santidade do apóstolo Paulo, de simplicidade, não era resultado ali de conhecimento do próprio apóstolo Paulo, não era por causa da espiritualidade dele, nem mesmo por causa de sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, ela não pode produzir sinceridade e santidade divina. Sinceridade e santidade que vem do Senhor. Porque a sabedoria humana não é nada mais do que a manifestação da rebelião de um homem pecador contra o Senhor. Uma rebelião contra o nosso Deus. A sabedoria humana, ela consiste dos insights falíveis de um coração obscurecido pelo pecado, a parte da revelação de Deus nas Escrituras e do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos no texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19, que o próprio apóstolo Paulo vai escrever que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios 3,19 fala sobre isso. Também nesse mesmo texto de 1 Coríntios, vai dizer que Deus apanha os sábios na sua própria astúcia, na própria sabedoria humana. Então, uma ideia humanista, a pessoa raciocinar de forma humanista, pensando que a sabedoria dela vem por causa dela mesma, isso não produz crescimento espiritual, porque o crescimento espiritual vem somente pela graça de Deus, pela graça do Senhor. Então o apóstolo Paulo tem provado isto aqui para aqueles irmãos, sobre a santidade, a simplicidade que ele estava lá na vida dele, irmão, como nós podemos perceber nesse versículo aqui, 12, não vem por sabedoria carnal, mas por causa da graça de Deus. Mas para reforçar ainda mais essa ideia aqui, como uma prova mais da integridade de Paulo, ele declarou e declara como tinha sido a condução, ou como ele tinha se conduzido, irmãos, em todo o mundo. No versículo 12 ainda nós vemos o seguinte: nós temos vivido no mundo e de modo particular para convosco. Ou seja, Paulo está falando aqui, nesse versículo, que não havia nenhum lugar onde ele havia ministrado que alguém poderia fazer alguma acusação legítima contra ele mesmo, irmãos. Em todos os lugares, em todos os momentos, ele tinha vivido de forma consistente, uma vida acima de qualquer suspeita para aquelas pessoas. Integridade e santidade de Paulo deveria ser evidente para aqueles irmãos da igreja de Coríntios, porque o apóstolo Paulo, ele viveu com eles pelo menos 18 meses, então eles mesmos poderiam ter observado de primeira mão
quando o apóstolo Paulo estava ministrando para eles, qual era a vida dele no meio dele. Então, não havia nada na vida ou na conduta dele, irmãos, é certo que poderia ser confirmado com qualquer acusação contra o apóstolo Paulo. A consciência dele estava limpa de falsas acusações levantadas contra a sua vida pessoal. E nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Será que a nossa consciência, e cada um conhece a sua própria consciência, ela está limpa? Nós temos a nossa consciência limpa das falsas acusações que se levantam muitas vezes, irmãos? Então Paulo ele tinha uma consciência limpa diante daqueles irmãos. Agora, a consciência limpa não significava que ele era sem pecado. Não era isso. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 1 Coríntios 4, 4 vai falar o seguinte: porque em nada me sinto culpado. Então você percebe mais uma vez aqui que ele vai falar da consciência dele e ele não sentia culpado, tá? Para aqueles irmãos, mas o texto ainda continua dizendo: mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ele sabia que ele tinha uma consciência limpa diante de Deus, diante do Senhor, irmãos. Mas uma coisa importante, embora a consciência seja o mais alto tribunal humano, a consciência ela não é infalível. Ela não é infalível. O pecado, ele é enganoso e muitas vezes ele engana os crentes, né? E os crentes muitas vezes passam por cima da sua consciência. Assim, eles devem se examinar constantemente à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, lembrando-se que Deus é o único juiz supremo que conhece todas as coisas. Então nós devemos lembrar, aqui como nós observamos, que a nossa vida ela deve ser examinada à luz da palavra de Deus, à luz da palavra do Senhor. Nós devemos ser como Davi e fazer a oração que ele faz no Salmo 139, versículo 23 e versículo 24. Vamos ler. Salmo 139. Versículo 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi aqui, ele está fazendo uma oração para que Deus sondasse o coração dele, para que Deus provasse e conhecesse os pensamentos dele. Porque poderia ter algum tipo de pecado na vida dele. Davi está pedindo para que Deus avaliasse o coração dele, porque poderia ter certo tipo de pecado que ele não avaliou, ele não tratou. E o versículo vai dizer que quando reconhecesse isso, ele faz a oração para que Deus visse se houvesse algum caminho errado na vida dele, para que Deus conduzisse ele pelo caminho correto, para o caminho que é o caminho do Senhor. Assim, irmãos, nós devemos lembrar de que a nossa vida ela tem que ser avaliada pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Nós podemos suportar a falsa acusação de que nós estamos sofrendo por causa de um pecado pessoal na nossa vida, quando temos uma consciência limpa diante de Deus, quando examinamos a nossa vida à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Essa é a primeira lição que nós observamos dentro desse texto da palavra do Senhor. Uma consciência limpa diante de Deus, ela é encorajadora para suportar todo tipo de dificuldade. Nós podemos suportar a falsa acusação de má conduta relacional. Nós podemos suportar a falsa acusação, irmãos, de uma má conduta relacional nos nossos relacionamentos. A consciência do apóstolo Paulo
ela liberou ele das acusações de transgressão relacional. Versículo 13 e versículo 14 diz assim: porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis. E espero que também até ao fim a reconheceis, como também já em parte reconhecestes em nós. Nós vemos aqui, irmãos, uma declaração do apóstolo Paulo. Essa simples declaração aqui que Paulo faz no versículo 13 e no versículo 14, ela oferece um poderoso testemunho da consciência de Paulo com respeito à segunda acusação que estava sendo feita contra ele ali por aqueles falsos apóstolos da igreja. Não só foi Paulo inocente de falsas acusações morais, que existia pecado na sua vida, mas também ele não era culpado da falsa conduta relacional, a conduta nos seus relacionamentos. Ou seja, Paulo, ele não tinha enganado ninguém nos seus relacionamentos. Ele não tinha usado ninguém para os seus próprios fins egoístas nos seus relacionamentos. Ele não tinha manipulado ninguém da igreja de Coríntios, irmãos. E eles deveriam saber disso. Mais tarde, ainda nessa mesma carta, o apóstolo Paulo pede para aqueles irmãos dar espaço para ele no coração deles mesmo. Porque muitos deles tinham fechado o coração deles para o apóstolo Paulo por causa das falsas acusações que estavam sendo levantadas contra o servo do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2, fala o seguinte: recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Então Paulo está dizendo, abre o seu coração para nós, receba no coração de vocês, não sejam pessoas fechadas no coração de vocês. Então ele está escrevendo aqui para os irmãos de Coríntios, irmãos, mostrando que ele não corrompeu ninguém, ele não usou ninguém ali de forma egoísta, como ele estava sendo acusado. Por isso, ele escreve essa segunda carta aos Coríntios, escreveu pelo menos 3, tá certo? 1 Coríntios e uma outra carta, e essa carta também, irmãos. Mas ele escreve essas duas cartas para os coríntios para demonstrar para eles que aquilo que ele estava escrevendo, ensinando para eles, não era algo escondido. Ele escreveu, tá certo? Aquilo que eles poderiam ler, aquilo que eles poderiam compreender. Não houve um engano da parte do apóstolo Paulo nos seus ensinamentos. Paulo disse aquilo que ele queria dizer para aqueles irmãos ali. Suas cartas eram cartas simples para eles, eram cartas claras, coerentes, tá? Então, eram cartas transparentes, não existia ambiguidade nas cartas e no ensino do apóstolo Paulo. Mas Paulo queria que os coríntios eles entendessem eles de forma completa, assim como eles já estavam entendendo ele em parte. Como você observa no versículo 13, ele diz, porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até agora, até o fim, a reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós. Então você observa aqui que ele queria que eles compreendessem ele de uma forma mais clara, porque aquilo que ele estava escrevendo para eles, como diz o versículo 13, ali eles já estavam reconhecendo, eles já tinham ciência e conhecimento disso, irmãos. Então Paulo queria que os irmãos entendessem ele de forma completa. Por que ele está falando isso dessa forma aqui? Porque ele queria que aqueles irmãos encontrassem uma declaração, uma compreensão mais profunda, tanto da palavra de Deus, quanto dele mesmo, do servo do Senhor, que estava servindo ali. Porque uma compreensão mais profunda da palavra de Deus, do seu líder, né, e da palavra do Senhor, isso ia fazer com que eles confiassem no líder, em apóstolo Paulo, e eles não se deixassem influenciar pelas mentiras dos falsos apóstolos. Conhecendo bem o líder que eles tinham, de uma forma mais completa, eles poderiam ser ali, irmãos, estarem firmes e não serem influenciados pelas falsas mentiras que muitos estavam falando contra o apóstolo Paulo. A consciência de Paulo
havia liberado ele das falsas acusações contra ele. E ele escreve muito claro isso na palavra de Deus, tanto no versículo 12, como nós vemos aqui, mas também no texto de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10 diz: porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra, por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obras, estando presente. Então ele está querendo ensinar para aqueles... Alguns estavam acusando ali, como você percebe pelo versículo, irmãos, que as cartas deles diziam uma coisa de forma mais forte, mais grave, mas na presença dele ali era fraca, desprezível, ao ponto daqueles irmãos dizerem, até mesmo de desprezar a presença do líder que Deus estava dando para eles. Mas Paulo quer deixar claro para aqueles irmãos que estavam pensando dessa forma na igreja, que como ele era pela carta, ele seria pela presença dele. Ele não era um homem de palavra dupla, palavra diferente, que falava uma coisa, né, e depois vivia de forma totalmente diferente na presença daqueles irmãos. Não. Ele era uma pessoa que a sua vida era consistente com aquilo que ele ensinava. Aquilo que ele escreveu nas cartas dele era perfeitamente com a pessoa dele mesmo, com o estilo de vida que ele tinha. Nós precisamos nos perguntar se a nossa vida tem sido consistente com aquilo que nós ensinamos para outras pessoas, que nós pregamos, que nós falamos para outras pessoas, se a nossa vida está sendo consistente com a palavra de Deus. Se não for, ela precisa ser. Porque senão, queridos, o nosso ensino cai totalmente por terra. Cai totalmente por terra. Nós podemos, então, suportar a falsa acusação de uma má conduta espiritual. Uma consciência limpa diante de Deus é encorajada para suportar todos os tipos de dificuldade. Nós podemos suportar a falsa acusação de uma má conduta espiritual. A consciência de Paulo liberou ele também da transgressão espiritual, daqueles irmãos que estavam acusando eles. Versículo 14, nós vemos o seguinte: como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. A última e mais grave acusação contra Paulo é que ele era um falso mestre, ele era um falso líder, um falso apóstolo. Os falsos apóstolos alegaram que o apóstolo Paulo era culpado de uma má conduta espiritual, porque ele estava ensinando teologia errada para a igreja ali, da igreja de Coríntios, irmãos. Então, com essas duas cartas que nós temos registradas aqui, Paulo ele vai responder essas acusações que aqueles falsos irmãos estavam fazendo contra ele. Capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 17, 2 Coríntios 2,17 diz o seguinte: porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Você percebe que o texto está dizendo que Paulo, olha, nós não somos como muitos aí que têm falsificado, têm ganhado a vida falsificando a palavra de Deus por meio do ensino. Mas nós falamos a palavra de Deus com sinceridade, e isso na presença de Deus. Nós não estamos enganando ninguém na igreja. Ainda também, irmãos, nós podemos ler no capítulo 4, versículo 2 de 2 Coríntios o seguinte: antes rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Nós vemos aqui que Paulo está dizendo que ele rejeita as coisas que são vergonhosas, as coisas que se fazem em oculto. Ele não estava andando com astúcia, enganando aqueles irmãos da igreja, com falsificação, com falso ensino,
da palavra de Deus. E o texto diz que antes ele recomendava a consciência dele e daqueles irmãos na presença de Deus, na presença do Senhor, que ele estava ensinando coisa correta. Então, o servo do Senhor, ele não estava distorcendo a palavra de Deus ali para os seus próprios fins. Ele não estava fazendo isso, como bem os irmãos da igreja sabiam. Então eles não deveriam ter vergonha de Paulo, porque supostamente alguns falsos irmãos, falsos apóstolos, estavam acusando ele de distorcer a palavra de Deus. Ao invés disso, aqueles irmãos, o apóstolo Paulo deveria ter sido um motivo de alegria para eles, para aqueles irmãos. E o termo que ele usa aqui no versículo é motivo de orgulho. Você percebe no versículo 14, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Ou seja, eles deveriam se vangloriar no Senhor, não neles mesmos, mas no Senhor, porque Deus tinha dado Paulo para ser usado naquela igreja de forma tão poderosa em outros lugares também. Em outros lugares também. Os coríntios deveriam ser agradecidos por Paulo, e Paulo era agradecido pelos coríntios, tanto que ele tinha a expectativa que no dia do Senhor Jesus Cristo, eles estariam juntos em plena comunhão perfeita. A alegria dele eram os irmãos, e os irmãos deveriam ter ele como alegria que Deus estava dando ali. Então, Paulo, ele olha para frente, para esse grande dia, o dia do Senhor, quando, na presença do Senhor, irmãos, aquelas pessoas que ele havia ministrado, ensinado a palavra de Deus, eles estariam juntos e teria grande alegria. Nós podemos ver isso também em 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. 1 Tessalonicenses 2, versículo 19. Porque qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Porque vós sois a nossa glória e gozo. A alegria dele era os irmãos. Então, irmãos, a alegria dos irmãos também deveria ser ele, o líder que Deus estava dando para eles ali, né? E isso vai ser uma alegria completa dos irmãos na presença do Senhor. O dia do Senhor, que ele fala nesse versículo 14 aqui, o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, não é o dia do tempo de julgamento final, quando Deus vai derramar sua ira sobre este mundo. Não, não é este. O dia do Senhor aqui é referido naquele momento onde os crentes glorificados, eles vão comparecer perante o Senhor Jesus Cristo, onde a nossa salvação será completa, será aperfeiçoada diante do Senhor, onde nós teremos uma alegria plena, uma alegria completa juntos na presença do Senhor. Então, Paulo foi capaz de olhar para a eternidade, de olhar para frente para o dia do Senhor Jesus Cristo, como um dia de grande alegria, onde nós estaremos na presença do Senhor. Ele não teme as falsas acusações contra ele, porque a consciência dele mesmo verificou que ele não tinha pervertido a verdade divina. E ele ficaria feliz em estar diante do Senhor, sem medo, diante de Deus. A grande pergunta que nós temos que fazer para nós, irmãos, é que, será que nós temos verificado, pela nossa consciência e à luz da palavra de Deus, que nós temos andado de forma digna? De forma digna. Paulo foi capaz de suportar as dificuldades de todos os tipos. De forma física, os abusos e as acusações falsas que ele teve, as decepções, a distorção da palavra de Deus, irmãos, porque a consciência dele não o acusou. Ele foi capaz de suportar estas coisas porque a consciência dele não acusou.
ele tinha uma consciência limpa diante de Deus. Como os crentes podem desfrutar de uma consciência limpa, assim como o apóstolo Paulo fez? Em primeiro lugar, aprendendo da palavra de Deus. Aprendendo da palavra de Deus. Salmo 37, versículo 30 e 31, Davi escreveu: a boca do justo profere a sabedoria, a sua língua fala a justiça, a lei de seu Deus está em seu coração, os seus passos não vão escorregar. Nós observamos aqui, irmãos, que a boca do justo ela vai proferir sabedoria, porque a lei de Deus vai estar no coração dele e os passos dele não vão escorregar. Quando estivermos andando na lei de Deus, nós estaremos firmes e não vamos escorregar os nossos passos. Se nós queremos ter uma consciência limpa, nós precisamos aprender diariamente pela palavra de Deus. Em segundo lugar, nós temos que meditar na palavra do Senhor. O salmista escreve no Salmo 119, versículo 11, guardo no teu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A ideia de guardar aqui a palavra de Deus no coração é valorizar a palavra no coração. Valorizar a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. O quanto nós temos valorizado a palavra do Senhor para não pecar contra Deus. Em terceiro lugar, clame a Deus por vigilância em contínua oração. Vigilância e oração são necessários para que nós tenhamos uma consciência limpa, uma consciência pura diante de Deus. Jesus advertiu, irmãos, no texto de Mateus, continue vigiando, vigiai e orai para não entrais em tentação. Então continue vigiando e orando para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está preparado, está pronto, mas a carne é fraca, a velha natureza. Em quarto lugar, evite o orgulho espiritual. Evite o orgulho espiritual. A palavra de Deus adverte: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado, veja que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12. Cuidado com o orgulho espiritual. Se tem perseverado até aqui, se tem vivido uma vida que agrada ao Senhor, é por causa da graça de Deus que opera na nossa vida, no nosso coração. Em quinto lugar, reconheça a gravidade do pecado. Reconheça a gravidade do pecado. Foi o pecado que causou a morte do Senhor Jesus Cristo. O pecado é tão grave, irmãos, que Jesus teve que morrer por ele para nos libertar dos nossos pecados, da condenação dos nossos pecados. Ele veio para morrer por nós, para que nós não vivamos nos mesmos pecados que nós vivíamos antes. Para que nós tenhamos uma nova vida diante de Deus, diante do Senhor. Por isso, proponha no seu coração como propósito não pecar contra Deus, contra o Senhor. Coloque firmemente essa definição no seu coração para não pecar contra o Senhor. Salmo 119, versículo 106, o salmista diz: resolvido estou, eu jurei, e vou confirmar isso, que vou manter os seus juízos. O salmista, então, de forma resoluta, ele resolveu confirmar no coração dele que ele ia manter os juízos da palavra de Deus. E finalmente, quer ter uma consciência limpa diante de Deus? Confesse instantaneamente e se arrependa dos seus pecados. Confesse os seus pecados. Não somente confesse, se arrependa dos seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim diz João, na carta de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos atender, irmãos, o que Salomão diz no texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Vigie o seu coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes de vida. Quando agir assim como o apóstolo Paulo, nós podemos desfrutar da bem-aventurança encorajadora de uma consciência limpa
diante de Deus, diante das pessoas, das falsas acusações que se levantam contra os servos do Senhor. Uma consciência limpa diante de Deus é encorajadora para suportar todos os tipos de acusações. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós temos que ficar atentos ao sinal de alerta que nós temos da nossa consciência, nos dizendo quando algo está errado para nós não fazermos, e também nós devemos examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus, à luz da palavra do Senhor. Que Deus nos ajude, Deus nos capacite para que nós possamos, na graça dele, estar vivendo para a honra e glória dele, irmãos. Vamos então orar nesse momento e agradecer ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra que foi lida e explicada aqui. Pai, nos dê uma boa consciência, uma consciência limpa, ó Deus, que vem por meio da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, ó Pai, limpe a nossa consciência a cada dia. Foi para isso que o Senhor Jesus morreu. Nós pedimos uma vida, ó Pai, digna do Senhor para o teu inteiro agrado, Pai. Bendito seja o teu santo nome, hoje e sempre. No nome de Jesus, amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Que os irmãos tenham uma boa semana, que possam meditar cada dia na palavra do Senhor. Deus abençoe. Nada como ter a vida eterna, nada como ser filho de Deus. Em meio a tantas incertezas que querem me cercar, eu sei que salvo sou.